Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais precisamente 10 horas e 54 minutos, com a glória, a graça e misericórdia do Senhor. Finalizando o café aqui, está frio e fraco, com leite adoçante, e é isso. Olha, eu não sou de ter problemas com ninguém, não sou de ter problemas com ninguém. O único problema que eu lembro de ter tido na minha vida foi com um ex-vizinho que morava aqui, que eu era garoto, tinha uns poucos anos. Ele já era casado, pai de família, e eu lembro que por eu passar por cima do muro de 20 e poucos centímetros que tinha aqui sem grade, ele fez e aconteceu, e em meio a uma reunião ele falou assim pra mim: eu nunca briguei, dando a entender que ele queria brigar comigo. Aí eu falei assim, eu esperei a reunião terminar, subi, falei com minha mãe, falei, aconteceu isso, isso e isso. O vizinho ainda olhou pra mim e falou que nunca tinha brigado, dando a entender, né, que comigo ele brigaria. Um homem, um senhor, falando para um adolescente. Minha mãe queria descer de imediato para falar com ele. E aí no outro dia, se eu não me engano, ela desceu de manhã cedo, viu e falou que precisava conversar com ele em relação a mim, o filho dela. Ele chamou ela para conversar dentro da casa da mãe dele, que morava aqui também. E aí minha mãe falou o que precisava ser falado, e ele também. Nunca mais ele me disse um ai. E eu lembro que logo depois ele e a família dele se mudaram daqui. Graças a Deus. Porque ter problemas com vizinhos é a pior coisa. E há vizinhos que gostam de criar problemas, gostam de criar circunstâncias, situações. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu nunca fui de criar problemas. Simplesmente eu passei 2 vezes por cima do muro, o qual era um muro de 20 e poucos centímetros, pelo que eu lembro, e ele se achou no direito de fazer acontecer em meio à reunião. Só que aí minha mãe foi conversar com ele, né? Falou e aconteceu. E ele ficou pianinho e nunca mais me disse nada. Moral da história: nem todos, todas e todes que falam demais ou falam demais imaginam que vão ouvir demais. No momento da reunião eu fiquei calado. Ele falou, aconteceu, me ameaçou. Disse que nunca tinha brigado na vida. Olhou pra mim no meio dos vizinhos, dos condôminos, e falou que nunca tinha brigado na vida, mas dando a entender que comigo brigaria. Eu lembro até o nome do sujo. E eu fiquei calado olhando pra ele, fixamente, com cara de nojo. Mas até onde ele vai, né? Vamos ver até onde ele vai. Porque existem regras, leis judiciais que podemos usar sobre isso. E foi isso. Beijos, cheiros e queijos, beijo de luz. Saúde, sucesso, juízo, vigiem. Curtam, comentem, compartilhem, visualizem. Deixa o joinha, um like, amei. Se inscreva no meu canal. Me dê esse apoio, esse Bob Samoral. O meu canal se chama @resenhas do Dan, no Yu. Tá bom? Me dê esse apoio, esse Bob Samoral. Me ajuda a monetizar, a pagar minhas dívidas, débitos, boletos, minhas contas. Em dólar, euro e real. A voz falhou. Em dólar, euro e real. Outra moeda não aceitamos até então. Até então não. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus que foi, o Deus que é, o Deus que sempre será. O Senhor e sentido da vida. Vamos crer, receber, declarar e tomar posse. E lembrar que Deus é Deus. Tá certo? Meus bonitos, minhas bonitas e meus bonitos do meu Brasil, do nosso Brasil. Creiam, recebam, declarem e tomem posse. E lembre-se que Deus é Deus. O Deus que foi, o Deus que é, o Deus que sempre será, o Senhor e sentido da vida. E já deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Dias melhores chegarão, as coisas começarão a melhorar. É crer, receber, declarar e tomar posse. E lembrar que Deus é Deus. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá bom? Um beijo, um cheiro e um queijo. E uma dose de café. Meus bonitos, minhas bonitas e meus bonitos do meu Brasil, do nosso Brasil, dos 4 cantos do mundo. Beijos.